O primeiro alvo. Olá, olá! Muito bom dia, São Paulo! Bom dia, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o programa da família. Família é o primeiro alvo. Seja muito bem-vindo nesta manhã de sábado aqui com um friozinho gostoso aqui em São Paulo. E você, obrigada sempre pelo carinho, pela audiência de sempre. Você aqui é muito bem-vindo. Estamos aqui ao vivaço aqui pela Hit TV. E também com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. Alô, alô, meu amigo ouvinte da nossa rádio, você aqui é muito bem-vindo. Eu sou a pastora Thaís Benevente, a gente vai junto aqui até às 9 horas, porque daqui a pouquinho a gente tem aqui Show da Fé com o missionário R.R. Soares, para alegrar aqui as nossas manhãs de sábado também. E lembrando que hoje é o Sábado das Maravilhas de Deus, aqui na nossa sede estadual de São Paulo. E você, meu amigo, minha amiga, ouvinte, telespectador, você é muito bem-vindo. Eu quero convidar você para estar aqui em 3 horários hoje. Escolha o melhor horário, esteja aqui conosco. É aqui na Avenida São João, 791, bem no centrão da cidade de São Paulo. Friozinho gostoso, mas vale a pena se aquecer na presença do Espírito Santo. Vai ter busca, vai ter envolvimento com Deus e vai ter milagre. É impossível você estar na presença de Jesus e não viver milagres, tá bom? Fica essa dica aqui especial para você. Show da Fé com o missionário R.R. Soares às 9 e também às 2 da tarde e às 18 horas. Pronto, lembrei que eu já ia falar os horários do domingo. Daqui a pouquinho eu falo os horários de amanhã, mas hoje, Sabadão das Maravilhas de Deus, 9, 14 e 18 horas. Show de bola? E falando em temperatura, deixa eu falar de um cara que é mestre em temperatura aqui, no nosso clima, sempre ligado. Aqui na minha ponta direita, pastor Carlos Silva, dê o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo que nos assiste, que nos ouve. Olha aí, ó, o pessoal do quartel já levantando. Já é alvorada. vai que vai. Ô, Glória. E que alvorada, hein? 12 graus aqui na cidade de São Paulo. Na capital. Entendeu? Mas que temperatura gostosa. Isso daí, muito bom dia. O galo cantando, Dona Maria. É, e larga Cuiabá a bacia que... na pia e venha fazer parte dessa freguesia. E Cuiabá, que é quente, também está experimentando friozão, 16 graus. 16 em graus Cuiabá, em Cuiabá? gente. Isso não é socorro normal, Deus, né? hein? Isso não é normal em Cuiabá. Mas eu gosto, hein? Quem não gosta? Eu gosto. Tem gente que não gosta. Você não gosta do frio, produção? Ah, eu gosto. Bom, eu gosto porque tira... já viu aquele meme assim, ó? Eu gosto porque tira as roupas, a gente se veste de forma elegante. Aí tá lá meia com chinelo. Fica todo mundo com cara de rico, né, no frio, né? Só que não, né? Pelo menos a cara. Ai, meu Deus. Vamos lá, gente. E aqui na nossa bancada hoje, um casal mega especial. São os nossos pastores da cidade onde nós, eu e o pastor Carlos, também já pastoreamos, que eu amo de coração. São João da Boa Vista. Hoje os nossos pastores estão ali. São João da Boa Vista, interior aqui de São Paulo. Meu amigo, pastor José Adailton, e também a minha amiga Denise Eloy. Bom dia. E obrigada por terem madrugado aqui conosco nesta manhã de sábado. Bom dia para vocês. Bom dia, pastora. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia, pastor Carlos. Estar dividindo esse momento todo especial para a gente é uma honra. E por mais que a gente acordou cedo, não tem problema. Maravilhoso estar aqui na presença de Deus e também nesse programa todo especial falando sobre a família. É isso aí, pastora Adailton. Por uma boa causa, né? Uma ótima causa. Bom dia a todos. Que Deus abençoe. E com muito prazer e com muita honra que nós estamos aqui e vamos permitir Deus usar as nossas vidas para abençoar muita gente. Eu creio. Eles também têm testemunhos especiais. Daqui a pouquinho a gente vai contar uma experiência que a Denise teve aqui. Tem a ver com maternidade, é Sim, isso? tem a ver. A gente vai falar sobre isso aqui também. E o nosso pastor Adailton, que hoje é o nosso pastor de São João da Boa Vista. Correto. Fala para aquele povo que eu amo, aquele povo. Eles são maravilhosos. A gente tem um carinho especial porque eu tive meus filhos em São João da Boa Vista. Então, assim, é todo um... né? Dizem que quem bebe da água de São João... Rio Jaguari, né? Do Jaguari, diz que quem bebe a água do Jaguari. E São João, quem é de São João é São Joanense. Correto. São Joanense. Maravilhosos. Beijo para todos vocês de São João, em nome de Jesus, e todo o interior de São Paulo aí, em nome de Cristo. E vamos falar um pouquinho aqui. Bom, antes da gente falar por onde passou o pastor Adailton e como é que foi essa história, como eles se conheceram, como é que se uniu aí esses dois, porque os dois têm ministério, viu? Porque a Denise também prega,
É uma bênção de Deus e glórias a Deus por isso. Mas antes, deixa eu falar deixa eu chamar. Eu ouvi um barulhinho aqui que a produção colocou, já lembrei da sua participação pelo WhatsApp. Thank you very much. Coloca aí pra gente, ó, manda aquela mensagem especial pra nós aqui no programa, tá bom? Manda seu bom dia, sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai trazer os casos, é bom que você pode participar. Então já anota aí, ó, é o WhatsApp mais fácil do Brasil. É o 11 3226 1111. É isso aí, repetindo, 11, coloca aí no WhatsApp, servo de Deus. 11 3226 1111 é o WhatsApp mais fácil do Brasil. Vamos trazer o primeiro caso que a gente traz aqui, mas quem vai trazer pra gente é o Hitmayer. Coloca o nosso amigão aí da AI. Bom dia a todos! Estamos aqui direto dos nossos estúdios para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos de casa. Luciana Alves, de Recife, pergunta: Oi, pastores, eu queria saber uma coisa. Quando a gente recebe uma bênção ou um livramento, é mesmo necessário dar o testemunho na igreja? Ou posso só agradecer a Deus em particular? Fico em dúvida sobre o que é o mais certo a fazer. Agora é com vocês aí no estúdio. Valeu, Hitmayer. Gosto dessa pergunta. Porque tem muita gente que é tímida e eu acho que as duas formas são válidas, hein? Se a gente parar pra pensar. Senão a gente vai contar testemunho toda hora. Acordei hoje, já é um milagre. Hoje eu tô aqui no programa, já é uma vitória. Tô testemunhando aqui hoje. E aí, conta pra gente, o que vocês acham? Eu acho que é muito importante, sim, pastora, agradecer a Deus, claro, em primeiro lugar, para a glória dele, né? Claro. Mas, principalmente, contar. Por quê? Porque ajuda outras pessoas. Sim. São pessoas que necessitam ouvir, que às vezes afeta a adormecida, e ao ver o milagre que Deus fez na vida de outra pessoa, sim, ela fala, é possível na minha também. Incentiva, né? Exatamente, incentiva a ter até uma postura diferente de pensar, de agir, de exercer, de colocar a fé dela em ação. Bacana. Né? E aí, pastora Adailton? Eu vou nessa mesma linha que a minha esposa. Eu acredito, sim, que é importante você testemunhar para que o diabo também não venha querer tirar a tua bênção. Quando você realmente testemunha, é você dizendo para Deus, para o inferno, que você aceita, que você recebe aquela bênção, e é bom testemunhar sim. Como a senhora disse, é válido. O pastor Adailton falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ó, para que o diabo não venha roubar a tua bênção. Como é que é isso? Como é que o diabo vai tomar isso aí? Como é que faz isso? Então quer dizer, ai meu Deus, está amarrado, então ele vai voltar com problema. Como é que isso acontece no mundo espiritual? Conta pra gente. Eu acredito assim, pastora. A Bíblia fala sobre uma profecia. Quando a profecia é lançada, a gente tem que aprender a tomar posse. E aí, no mundo espiritual, aquilo não vai ser roubado, porque eu assumo diante de Deus e diante do inferno que aquela palavra é a pura verdade. Declara. Então, quando nós, é assim que eu acredito, quando a gente não testemunha, quando a gente não se coloca na posição certa, é como se nós estivéssemos anulando, é como se nós estivéssemos não dando crédito, correto, não dando crédito. E a Bíblia diz que aquele que despreza, perece. E tem também até, se for ver, um fundinho de medo, né? Ah, não vou contar não, porque vai que volta, né? Sim. Às vezes lá no íntimo também não tem isso. Sim. Pastor Carlos até mencionou uma palavra aqui antes da gente entrar. Eu lembrei do caso do Senhor Jesus, que fez questão de ensinar quando os 9 leprosos que foram curados, eles não retornaram para agradecer. Forte. Entendeu? Só um, né? Eu até deixei aqui, é Lucas 17. Só um retornou. Então, Jesus deixou bem claro ali. A importância de dar glória a Deus. Senão ele não teria ensinado, né? Então, Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. Então, ele curou 10, mas só um voltou. Ou seja, é importante você testemunhar. E a questão de dar o testemunho, né, do diabo anular, porque ele pega ali um pseudo apologético ali, né? E começa a falar, não, mas cadê o fundamento bíblico para não... Mas eu acredito muito na nossa confissão, que a gente tem que confessar. Então, quando eu estou lá dando o meu testemunho, eu também estou declarando que aquilo realmente aconteceu na minha vida. É uma confissão, né, que eu estou fazendo ali, entendeu? Uma coisa que eu sempre ensino às pessoas é o seguinte, a Bíblia diz e nos ensina que quem é onisciente, o que é onisciência? Saber todas as coisas. O único que é onisciente é Deus. Então, Deus sabe que você foi curado, mas o diabo não. Então, quando você confessa com voz audível, olha, eu fui curado hoje e Satanás hoje é um derrotado. Então, ele entende, né? O diabo ouve aquilo e fala, puxa vida, não vou mais poder investir nessa vida. Então, por isso que o pastor ainda falou assim, ele volta. Por que ele volta? Porque a tentação volta mesmo, né?
E às vezes que Jesus curava e falava, não conta para ninguém, e a pessoa saia contando para todo mundo. Mas é uma forma de evangelizar também, como a pastora Denise deixou aqui bem certeza. claro. Entendeu? Não conta para ninguém, já sai publicando. Entendeu? Então, eu acho que tem que contar sim. O gadareno ganhou toda aquela província, né? Sim, se tornou um missionário ali naquela província. Porque ele contou que ele vivia no meio dos sepulcros, que ele tinha um espírito, uma legião de demônios. Então, tudo isso serviu para que aquela população toda fosse ganha para Jesus. Então, é o que eu costumo dizer sempre para as pessoas. Então, a pergunta do Hitmayer foi, a gente recebe uma bênção ou um livramento, eu tenho que ficar contando toda hora na igreja? Então, a pergunta dele foi, preciso contar na igreja toda hora? Sim e não. Porque aqui a gente tem... Toda igreja tem aquela figurinha carimbada, né? Fulaninha vai contar de novo o testemunho. Mas se a gente for contar, é o que eu brinquei agora aqui a pouco. Hoje eu acordei. Glória a Deus, isso é um milagre. Pastor, eu queria testemunhar que hoje eu acordei, foi uma bênção. Né? Já pensou se isso acontece? Não é verdade? Então, assim, é claro que a pessoa que perguntou isso, ela tem que ter a ciência de uma coisa. Eu vou testemunhar para quê? Primeiro, para a glória de Deus. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, pastor, olha, tive um livramento, levei uma fechada, meu carro caiu e tal. E olha, hoje eu estou viva para contar. Então, as pessoas vão orar por livramento. Olha, fulana orou a Deus, olha, pastor, passou um olhinho, passou não sei o que lá, fez o ato de fé na campanha. Então, tudo isso fortalece a fé do povo, né? Então segundo motivo para você contar na igreja, porque você fortalece a fé dos irmãos. Como o pastor Carlos bem disse, é uma forma de evangelizar. E terceira coisa, como eu disse, da onisciência de Deus. Você decreta no mundo espiritual, que nem o pastor Adailton comentou aqui. Que ele fez. O que ele fez para que o diabo... Oh, meu Deus, então não posso mais investir nessa vida. Então... E quando a mulher foi curada do fluxo sanguíneo também, ela não precisava ter contado e Jesus não precisava ter perguntado. Mas no meu ponto de vista, ele queria concluir uma obra ali. Porque ela sentiu estar curada. Então, sentir... Não dá muito para saber se estava ou não. Ela sentiu estar curada. Aí Jesus, mas quem me tocou? Quem me tocou? Ele fez questão daquela mulher que escolheu, no primeiro ponto, ficar ali quietinha, né? Por questões sociais também, que ela não podia tocar em pessoas, que ela era tida como impura, entendeu? Não era comum a mulher tocar em homem. Mas ela se encorajou a dar, não foi eu que... E quando ela escolheu falar, foi eu que te toquei, eu percebo que Jesus concluiu uma obra. Daí ele falou, a tua fé te salvou. Agora, então eu acredito que quando a pessoa está testemunhando, de repente tem algo que está sendo concluído ali, entendeu? Perfeito. Tem até uma revelação aí sobre isso que o pastor Carlos está falando. Me coloquei no lugar dela. Então, vamos lá, vamos pensar. Se é uma mulher do fluxo de sangue, está sangrando há 12 anos, impura, não podia nem estar ali, então ela foi bem quietinha. Exato. Vou colocar a mão nas vestes dele e vou ser curada. Quando Jesus impulsiona ela a contar, porque a Bíblia diz que ela sentiu estar curada. Pastora Daí, pastora Denise. E ela continuava sangrando. Você concorda comigo que no mês seguinte, como toda mulher, no ciclo menstrual normal, ela vai sangrar de novo? Sim. Quem garante que essa mulher não ia ser tentada a falar, ai meu Deus, se durasse 7 dias esse sangramento, ela já ia falar, ai meu Deus, não adiantou nada, eu não fui curada. Mas o fato dela ter falado e Jesus ter liberado a palavra, tua fé te salvou, na hora que o sangramento dela no mês seguinte durasse ali uns 7 dias, ela fala, não, mas Jesus me deu uma palavra. Exatamente. Eu confessei, eu declarei. Muitas pessoas falam isso, poxa, mas eu testemunhei, tá amarrado esse demônio, não vai voltar não. Eu falei para toda a igreja. Então tudo isso também funciona. Então, assim, o testemunho, que nem o pastor Carlos está falando aqui, pode ser uma conclusão ali daquela obra. Faz sentido isso? Naquele momento faz sim. Faz sim. E o pastor Carlos ele foi muito feliz no que ele falou sobre confissão. Por quê? Porque a Bíblia fala que ela disse toda a verdade. Perfeito. Toda a verdade. Então, na minha visão, quando a gente testemunha, a gente está falando para o mundo e para o inferno toda a verdade que Cristo fez. Exatamente. E olha só, perfeito. Pastores, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Perfeito. A obra foi concluída. Foi concluída. Então, fechada. Como diz o Luizinho, meu filho, fechado, cabelo arrepiado, né? Graças a Deus. Tem mensagem? Ninguém pode nem poderá. Comigo ninguém pode nem poderá. Eu vivo pela fé eu vou andar. Se o demônio aparecer, nele eu vou pisar.
aleluia! Pastor Carlos já tá a caráter com essas vestes Gostei. dele aqui hoje. Pastor Carlos tá na moda, né, Pastor Carlos? Tá na moda, tá on. Moda texana. Os jeans estão on. Gente, vamos lá. Tem mensagem do WhatsApp aqui do Glaudêncio. Ele é de Itaparica, na Bahia. Inclusive, a audiência linda da Bahia. Sempre. Beijo aí pros nossos baianinhos maravilhosos. Ó, tem do Glaudêncio, tem da Alessandra, que é da Bahia também. Vamos lá, o Glaudêncio diz assim: bom dia, paz do Senhor, estou sempre assistindo esse programa abençoado por Deus, vocês são bênçãos. Obrigada aí, Glaudêncio, Deus abençoe. A Alessandra, da Bahia, também diz assim: a paz do Senhor Jesus, o programa é bênção na minha vida, assisto todos os dias do sábado. Aí, fechado, hein? Ô, Glória, eu tenho aprendido muito com vocês. Aleluia, ai, obrigada. Beijos, Deus abençoe. Gilberto, aqui de São Paulo. Parabéns, esse programa é abençoado. Obrigada por mostrar a importância da família como um refúgio, Porto Seguro. Sensacional. Família que vence aí. A Isabel, de Cordeirópolis, ela já manda mensagem aqui pra gente, hein? Bom dia, pastores. Assisto sempre o Família Primeiro Alvo. Obrigada. Gente, vocês são maravilhosos. Acordando 8 da manhã pra assistir a gente. Vocês são maravilhosos, são valentes. É o Pedro aqui de Itaquera. Bom dia, assisto esse programa todo sábado. Vocês são valentes, gente. Eu falo que tem um povo Todo valente. sábado. Todo sábado olhando pra nossa cara, isso é demais, né? Gente, vamos antes então da gente entrar aqui na história aqui dos nossos convidados, essa família abençoada. Vamos trazer o nosso amigo Kleber Werneck com os destaques da redação. Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, um hospital da região serrana do Rio de Janeiro recebeu uma visita inesperada. Dá só uma olhada nessas imagens. Os pacientes levaram um susto quando abriram a porta de um quarto e encontraram 2 cavalos soltos no hospital. Segundo os funcionários, a presença de animais por lá não é uma novidade. A unidade já havia recebido a visita de cães e até um boi, mas dessa vez foram os cavalos que apareceram. A Secretaria Municipal da Saúde disse que os cavalos ficaram no local por cerca de 5 minutos e não tiveram contato direto com os pacientes. O local também foi higienizado depois. Que situação, hein? Cavalo no hospital eu nunca tinha visto. E agora nós vamos mostrar uma história surpreendente que aconteceu na Turquia. Arqueólogos encontraram um pão soterrado embaixo de uma casa, mas não era qualquer pão. A descoberta é muito rara. A estimativa é que o pão tenha mais de 5.000 anos. Esse tipo de pão é chamado culuoba e ele é redondo e achatado e tem cerca de 12 centímetros. E só foi preservado durante todo esse tempo porque o pão foi queimado e depois enterrado. Agora, os pesquisadores estão tentando ajudar uma padaria a recriar a receita desse pão. E você aí que nos assiste, gostaria de experimentar um pão de 5.000 anos de idade? Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores. E você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos pelo nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Olha, eu acho que esse pão de 5.000 anos tá melhor que muito pão aí atualmente. Deve ser meio duro, né? Deve ser... Deve ter, né? Esse pão Tem aí que tá chupar melhor ele. que muito pão aí atualmente. Mas vamos falar, hein? Cavalo no hospital. Ele filho, errou. Nem me espanta que depois de bebê reborn nos hospitais, Verdade. o que é um cavalo no hospital? Não é nada. O cavalo achou que era veterinário ali, ele achou que era o hospital dele. Ele Eu se ainda brinquei confundiu. aqui com o pastor Adair que se fosse em São João eu não ia duvidar. E eu lembro que uma vez nós morávamos em São João, eu e o pastor Carlos, nós morávamos numa casa e tinha aquela parte de fora da casa que você coloca o lixo, né? Ali verdade. naquela cestinha de lixo e ficava alta a cestinha, tipo na nossa altura, assim. E eu acordava todo dia de manhã, aquele lixo Lixo revirado. escarafunchado, aberto. Falei, mas que cachorro é esse que sobe aqui
e consegue rasgar meu lixo. E todo dia aquele lixo rasgado, e todo dia aquele lixo... Até que um dia eu ouvi o sacola mexendo. Eu falei, agora eu vou pegar esse cachorro que tá... Quando eu cheguei, era uma boiada. Os boi, as vacas, tudo abrindo lixo. Eu falei, eu não vou mexer com eles não, deixa quieto. Deixa o lixo pra eles. Alcança direitinho, é como se fosse uma bocada certinha pra eles ali. Ai, meu Deus, pronto, deixa a vaca comer o lixo. Aí, se estivesse no hospital, eu não ia achar estranho, né? Mas vamos lá, falar de coisa séria neste programa. Hoje aqui com a gente, nosso amigo pastor José Adailton, que é o nosso pastor de São João da Boa Vista, junto com a sua digníssima esposa, nossa amiga pastora Denise, a gente fala também, né, porque ela prega a palavra de Deus. E vocês em São João, já há quanto tempo lá em São João? 1 ano e 4 meses, pastora. Tá novo ainda. Tá novinho, novo. novinho. Tá 1 ano, 4 recém-chegado. meses, 13 dias e 14 horas. É bem por aí, pastor. Mas já passaram por outros lugares. Pastora Adailton, quanto tempo que o senhor está aqui no nosso ministério? Conta um pouquinho pra gente, ali um pouquinho da sua conversão, como é que foi esse encontro até chegar na Denise e tudo mais. É uma longa história. Reunião do Amor é terça-feira. Eu não vou cantar em inglês, porque senão por todo favor, mundo não vai faz desligar isso, a televisão. Não faz isso. Não, nós lá. começamos na Baixada, né? Eu vim. O que é a Baixada? Baixada o pra baiano nós. tá assistindo e ele não sabe. Baixada Santista Pronto, seria Santos. Santos, Guarujá, São Vocês Vicente. nasceram lá? Vocês são de Tem a lá? Baixada Fluminense também. É verdade, Tem, verdade. é. Tem do Rio. Então eu fui criado, né, na verdade, no Guarujá. Na verdade, uma favela do Guarujá. A gente fala Guarujá pra ficar bonito. Ah, o Guarujá é nobre. É praia, Não precisa né? dar os detalhes. É a nossa ilha. Lógico, eu Não posso falar precisa de dar carro, detalhe. A nada contra, comunidade viu? de Guarujá. Isso. E começamos lá. E vai falar do que primeiro? Do nosso conhecimento ou da Como obra? é que foi esse seu começo? O senhor cresceu na igreja, se converteu em um O senhor determinado conheceu momento? a dona Denise antes da conversão ou depois? Isso. Nós Antes? nos conhecemos antes da conversão. Então começa então começa com o começa começo, antes. então. Nós começamos antes da conversão, Isso é interessante. Foi um começo bom, foi turbulento? Como é que foi isso? Porque Foi- sem Jesus é tudo uma bagunça. Totalmente. Foi bom, mas tivemos que renunciar muitas coisas, né? Sim. Muitas coisas. Então, eu, na verdade, era afastado da igreja. Eu frequentava uma igreja evangélica e saí para viver o que as pessoas no mundo falam, curtir a vida. Então, eu me afastei dos caminhos do Senhor, foi a pior coisa que eu fiz da minha vida. E fiz da Denise, na época, minha namorada, hoje minha esposa, o meu porto seguro. Então, eu perto dela, eu não tinha aquelas perturbações. Que eu me sentia que eu era amado, mas quando eu chegava em casa, quando eu ia dormir, e isso eu falo para você que está passando por isso, você que fala assim, pastor, é só um período. Eu era atacado por espíritos malignos, uma perturbação só de noite. De Interessante. dia, Perturbação noturna, sim, né? tranquilo de dia. Colocava a cabeça no travesseiro e Isso. começava. Aí o que eu fazia, pastor Carlos e pastora Thaís? Isso é Pra forte. ninguém perceber, eu ficava jogando videogame a 2, Ficava 3, acordado. isso. Pra não ter a perturbação Isso. noturna. Porque a minha Mas tem mente, muita gente assim. a minha mente ela não podia ficar parada. Então eu tinha que agitar ela jogando e aí eu sentia um sono incontrolável. Já forçado. Isso, aquela, pra aí te eu derrubar. vegetava. Aí eu acordava 11 da manhã, minha mãe não sabia, ninguém sabia. Por quê? Porque eu tinha medo de falar. Nem eu sabia o que era. Então eu imaginei que estava ficando louco. Eu falei assim, eu acho que eu estou ficando louco, eu estou ouvindo vozes. Então a minha alegria era que amanhecesse para que eu fosse ficar na casa da minha namorada. Né? Sempre vi a alegria dele, pastora. Olha Para que maravilha. nossa alegria! E aí, Denise, você sentiu esse peso dele depender de você? Porque isso também é... Sim. Pastora, na realidade, eu não senti, porque eu também fazia dele o meu porto seguro. Porque a minha família era uma família também muito conturbada. Meu pai sempre bebeu, então é uma família que cada um por si. Disfuncional. né? Exatamente. A gente nunca sentou à mesa todo mundo junto para almoçar, para jantar junto, era sempre cada um nos seus horários. Então, na casa dele, eles tinham esse costume, eles sentavam, Engraçado, né, que exatamente. Deus sabe. Então, Interessante isso. ele ficava o tempo inteiro na minha casa e quando não, eu o tempo inteiro na casa dele. Então, foi um dando suporte, entre aspas, né, para o outro. E esse tempo de vocês juntos, nessa perturbação, nessa falta, durou quanto tempo até alguém despertar e falar, vou para a igreja? O que foi o motivo para vocês irem para a igreja? Tá, eu vou ser sincero com todos. O que me despertou foi um sonho
Eu demorei. Ah, eu sou curiosa, eu quero saber desse Eu sonho. insisti, assim, na verdade, eu tive um acidente de bicicleta, lembra? lembro. Eu quase morri. E vocês já tinham quanto tempo juntos? Já Tava tinha com uns... 1 ano e meio, mais ou menos? Tinha. Um ano e tinha. meio. Eu tava indo juntos. pra praia de bicicleta e sofri um acidente. Um ônibus passou por cima da bicicleta. Meu Deus. E aí eu já comecei, eu sempre fui muito... Errou o senhor, né? Passou só em cima da bicicleta. É. Deus já guardou. Graças Guardou Deus mesmo. tinha um plano pra Guardou ele. mesmo. Glória a Deus. E a bicicleta bateu embaixo do ônibus. do ônibus e as pessoas que estavam lá imaginaram que era em cima de mim, porque eu ouvi o grito, né? Meu Deus. E eu mesmo, sabe? Mas eu jovem, 15 anos, aquilo era um troféu pra mim. Eu peguei a Você bicicleta. tinha 15 anos? 15 anos. E já namorava 1 ano e meio? Exato. Não repitam isso em casa. Não Não, pode. Não pode. 15 por anos, favor. é idade pra A gente tá namorar. falando aqui Não. da década de 59. Então, na verdade, tinha pouco tempo, porque eu comecei com 15 É verdade, anos, a né? gente começou com 15 anos, Então eu verdade. tinha 16 anos. Então é Desculpa, 16, Gemma. do dia do Vocês começaram a acidente. namorar com Com 15. 15, Isso. Isso. Afastado dos caminhos. Você conhecia o Senhor? Não, eu não conhecia. Só ele que estava afastado. Ele ia na igreja. Tá, e aí esse acidente falou, meu Deus. Sim, eu O comecei a diabo tá olhar. tentando contra a minha eu já vida. fui logo, falei, o diabo quer me ceifar. É. Mas mesmo assim, ainda continuei fazendo as coisas erradas. Falar igual o pessoal, vida louca. É, e esse sonho Continuei. que também ajudou, foi Esse sonho determinante. foi quando eu tive um sonho. Eu namorava muito com a minha esposa na laje. A Baixada Santista Namoro na é laje. laje pura. Laje pura. E a gente ficava muito ali. E eu tive um sonho que estava nessa laje e ouvi uma voz. E essa voz dizia, volta para os meus caminhos. Então eu entendi que... Forte isso, é uma experiência que você Sim, teve. eu entendi que eu seria ceifado cedo. Então, Se você não... se eu não voltasse para os caminhos do firmasse, Senhor, eu muito falei, forte isso. eu vou voltar. E aí começamos a brigar muito, né, Denise? Muito, foi um É tempo... porque aí começa a ter divergência. Correto, Exatamente, correto. pastora. Você na igreja, ela não, e aí o problema Foi um começou. tempo bem conturbado. Ele era muito ciumento. possessivo, Eu lembro... né? Demais, né, amor? Eu lembro que uma vez, uma festinha de bairrinho, assim, de vizinho, eu queria ir, ele não queria deixar eu ir. A gente brigou tão feio nessa laje, a ponto... Foi eu que rasguei a sua blusa? Ou foi você que rasgou a minha? Alarme. Foi uma coisa bem... Rasgaram as vestes. Oi, literalmente. Você Mas não não era vai. veste santa, Não era, não, pastora. Não era veste santa. Mas era muito Não era. muito conturbado. Um Ele era abismo chama muito outro, né? ciumento. É. E a gente Mas esse é um automaticamente. assunto muito importante pra falar, porque o Sério, ciúme sério. destrói, Sim. destrói Sim, sim. tudo. É uma origem satânica mesmo, lá Exatamente. plantado já com a Cheiro Eva. de sepultura, né? Né? A Bíblia Exato. fala De que o ciúme sepultura, tem cheiro de exatamente. sepultura. Exato. Mas e aí? Era bem complicado. E a gente começou a brigar constantemente. Aí a gente começou a frequentar um ministério, ainda não era Igreja da Graça. Ele ia comigo, ia eu, ele, a mãe dele e a sua irmã, né? Isso. Íamos nós 4. Aí ele deu uma deslizada de novo. Por quê, pastora? Porque a gente sabe quando a gente está na igreja, por mais que a gente esteja ali superficialmente, a gente sabe que a gente tem que abandonar algumas Com práticas. certeza, com Jesus Cristo é renúncia. Exato. E aquilo estava... não estava deixando, porque a gente já se conhecia sexualmente falando. Claro, intimamente ali. Exatamente. Então a gente Esse é um dos sabia maiores conflitos mesmo. que a partir do momento que a gente assumisse um compromisso com Cristo de verdade, a Já gente ia ter teria se que abandonar. Exatamente. Entendeu? Então foi uma luta muito grande até o dia o qual a gente determinou. Eu lembro que o pastor Cláudio, né, fez um batismo, a gente já tinha conhecido a Igreja da Graça. Fez um batismo bem na virada do ano. De manhã era o batismo e à noite ia ser a vigília de virada Que do ano. bacana. E a gente assumiu, falou assim, ele falou, olha, você vai me esperar? A gente não vai mais se tocar. Eu falei assim, Perfeito, ok, sensacional. eu espero. E daquele dia em diante, a gente nunca mais se tocou até o dia do casamento. Que bonito. E esse tempo durou 4 anos. 4 anos. Caraca, gente! 4 anos. Isso aí, assim, isso aí é uma lição para muita gente, 4 né? anos. Você já conhece a pessoa intimamente, aí você tem... Isso mostra que você firmou um compromisso ali com Cristo, e foi o caso deles aqui, e esse tempo durou 4 anos. Aí vocês se casaram, nesse tempo você já era auxiliar pastoral, já aconteceu? Como é que foi isso? Isso. Nós demoramos para casar, viu? 4 anos. 4 anos já estávamos no mundo, namorando. E Depois mais então 4 foram anos 8 anos. para casar. 8 Isso, pra gente se casar. Pelo amor de Deus, hein? Eu enrolei Jesus bastante, eu enrolei Cristo bastante. amado. E... Demorou um pouquinho também. Mas não 8 Mas anos. não foi 8 anos, né? Foram 4 quase, anos também. 4 anos, né? E nesses 4 anos, é até bom tocar nesse assunto, porque alguém pode falar bem assim, pô, mas já que eles se conheciam intimamente, não tinha vontade? Lógico que existia vontade. Claro, ninguém Somos seres humanos.
Mas, como a senhora pontuou, a gente tinha que renunciar. Porque, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, no momento que você faz algo que desagrada a Deus, antes de desagradar, você se sente o homem, você se sente a mulher. Mas depois aquela culpa, e eu não queria mais viver assim. Né? Eu não queria viver mais assim. Por isso que eu conversei com a Denise, eu falei, você vai me esperar? Porque eu já era auxiliar, eu não sabia quanto tempo demoraríamos para nos casarmos. Sim. E aí foi... Está inspirado aí hoje. Eles estão. Sensacional, ó. Saímos lá de Vicente Carvalho, né? Aí eu fui auxiliar a Regional de Santos, que o meu pastor sentou comigo e falou assim, daí eu vejo um chamado em você. Glória a Deus. Mas eu não queria, porque eu queria primeiro me casar. Eu tinha vergonha da família dela. E vergonha de ter tanto tempo e alguém falar bem assim, eu duvido que esse casal vive em santidade. Eu até deixei a minha sogra envergonhada, porque eu cheguei, sentei com ela e falei, minha sogra, desculpa tocar nesse assunto, mas eu não toco na sua filha, eu respeito a sua filha, depois que eu entrei na igreja e me firmei com o Senhor. Ela ficou com vergonha, mas eu tinha que mostrar isso para ela. Porque eu me sentia na obrigação de mostrar isso para ela. De dar o testemunho que a gente estava conversando. Correto. Falar a verdade. Porque na cabeça dela, na minha cabeça, não ia. Na minha cabeça, não. Eles têm alguma coisa assim e diz que é crente. Eu me preocupei com esse testemunho, como o senhor falou. É importante no todo, né? E aí nós fomos... Não, nós não, desculpa. Eu fui para a sede de Santos no ano de 2001, né? 2001. Quem era o pastor Lincoln? Pastor Lincoln, era. E já era uma mudança de rotina, porque aí ele assume um compromisso pastoral e você... Exatamente. Em nenhum momento você falou assim, não acredito que você vai ser pastor. Não falei isso. Na época eu estava trabalhando, acho que eu acabei ocupando a minha mente, sabe? Não cobrou isso dele. Exatamente, não cobrei. Não cobrou, mas dentro de mim existia aquela cobrança. E tive medo, não vou negar. Por isso que eu conversei com ela, falei assim, Jesus, falei, Denise, você vai me esperar? E ela disse, vou. Falei, amém. Então, demorou, depois disso, é bom falar, né? 4 anos depois para nós nos casarmos. E depois desses 4 anos, você já era pastor de uma igreja ou você estava auxiliando? Não, eu peguei algumas comunidades, trabalhos... Comunidades são os primeiros trabalhos, né? Peguei o Maitá, né? Parque Continental, na Náutica, Morrinhos. Hoje é tudo igreja, né? Isso, hoje é tudo bonito, igreja. Né? Cresceram, graças a Deus. Você fez na... Eu fiz na Santa Rosa, uma comunidade. E aí ela também foi chamada de pregação. Sim. Que bonito, hein? Aí quando nós fomos, eu fui para Santos, aí o pastor Lincoln, a primeira igreja mesmo, ele foi para Continental, Mongaguá. Não, já estava casado. Eu tô puxando aqui o negócio. Aí vocês se casaram nesse tempo? Isso, nós casamos na sede ainda. O pastor nos deu uma igreja, Parque Continental, e depois ele trouxe a gente para a sede, não foi, Preto? Ele trouxe a gente para a sede e falou, daí eu tenho um propósito para você. Eu não entendi. Voltamos. Já estavam casados. Casados. Uhum. Não, na verdade a gente casou. Isso, na sede. Eu estava em Pedro de Toledo, gente, desculpa. A gente está gravando que já montar um livro aí, né? Vocês decidem aí onde vocês casaram. Verdade. A gente quer Pedro saber. de Toledo e Itariri, eu estava dirigindo essas igrejas. Isso aí já tem quanto tempo que vocês estão juntos, então, casados? 2005 nós casamos. Sim, 2005. 20 anos. Vai fazer 20 São anos 20 agora, anos. mais 8 anos. Mais os 8 anos. E aí, quando é que vocês saíram da praia e subiram a serra? Olha, gente, bênção abaixada, amo vocês, mas foi uma das melhores coisas que aconteceu. Porque eu acho que assim, é aquilo que está escrito nas escrituras, né? O profeta não tem honra, a não ser na sua própria... Eu acho que é necessário que o pastor saia da sua localidade, né? Eu lembro que você estava falando isso para mim também, poxa, voltar para minha cidade, né? Para pregar, é sempre desafiador você ver gente ali que te viu começando, e é importante essa saída, assim. E aí, como é que foi a melhor coisa que aconteceu para vocês? Fomos. Na verdade... Um crescimento, né? Isso. Bem falado mesmo, porque até Jesus passou por isso. Ele mesmo falou que o profeta na sua casa não tem honra. Mas houve uma transferência, o regional, ele transferiu alguns da Baixada Santista para Campinas, foram 5 pastores, né? Campinas lindos, inclusive amanhã. Porque hoje é autobiografia do pastor Adailton sensacional! e Denise. E foram então para a região de Campinas, que hoje inclusive está aqui a pastora que vos fala, né? Inclusive amanhã tem reuniões especiais, daqui a pouquinho eu falo.
Mas daqui a pouquinho, para não tirar. Sexta-feira tem reunião especial lá? Sexta-feira, dia 6? Tem, gente! O chefe vai estar lá, ó. Dia 6 de junho, anota aí na sua agenda. Deixa eu abrir esse parênteses aqui. Dia 6 de junho, missionário R.R. Soares em Campinas. E vocês vão estar lá. Em nome de Jesus. Com toda a família. De Campinas. Duas igrejas. Calma, deixa eu falar dos expedicionários. Ó, Avenida dos Expedicionários, número 80, bem no centrão aí da cidade de Campinas. Você que é de Campinas e região, você é meu convidado especial para estar ali comigo. Pastora Dailton também vai estar lá. Pastora Denise, já não sei se vai estar. Mas enfim, mas vai estar lá a família que vence. E dia 6 de junho, sexta-feira de milagres, a 1h da tarde, com o missionário R.R. Soares. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 6, o missionário faz campanhas também por Indaiatuba. Então ele começa ali às 9h30 da manhã em Indaiatuba, na Francisco de Paula Leite, número 1335, ali no famoso SECAP. Então você que é de Indaiatuba e região, ali no SECAP, o missionário R.R. Soares às 9h30, 1h da tarde em Campinas, ali na Avenida dos Expedicionários, número 80. E terminando a sexta-feira dos Milagres, em Jundiaí, pastor Carlão. Às 3h30, atenção, atenção, Jundiaí, nesta sexta-feira, às 3h30 da tarde, missionário R.R. Soares, ali no centro, ali na nossa igreja, Rua Rangel Pestana 222. Maravilha, então sexta-feira dos Milagres, você que é de Indaiatuba, Campinas ou Jundiaí, programe-se para estar conosco. E aí começou a caminhada de fé do pastor Dailton e Denise. Vamos mostrar as fotos e aí ele vai falando pra gente por onde ele passou, por onde foi essas caminhadas que ele teve aí. Começa lá, cadê? Mostra as imagens. Ah, já tá escrito. Mojimirim, eu lembro do senhor em Mojimirim, aí também é Mogi. Isso. Vai falando aí pra gente dessas imagens legais aí que a gente vai passar. Mogi. Mogi. E hoje o pastor Lincoln tá em Mogi. Mogi Não, Guaçu. Mogi Guaçu. É. Ah, Mojimirim é outra igreja, é Isso, verdade. vizinho. Pastora da região nem sabe, esqueceu. Isso aí é Vargem Grande do Sul. Aí já é Vargem Grande. Isso. Você estava em São João A gente nessa estava em época. São João, É. gente, que Pastor Carlos estava aí. maravilhosos. Vargem Grande do Vargem Sul, Grande do Sul. povão abençoado. Aí é Vargem ainda, né? Isso. Ai, gente, que bonito, hein? É Vargem, foi uma reunião especial. Bacana, hein? Não Povão cabia aí. ninguém ali. Tava cheio, tava cheio. Que mais? Aí é Cadê? onde que é? Aí é Ah, calma. Agora, São João. Agora é Não, São essa João. é Mogi Conheço Guaçu. essas Mogi longarinas. Guaçu ainda. Mogi Não? Guaçu. Mogi Mogi Guaçu. Guaçu. Isso. Parecia Tinha São João. certeza que era... Parecido mesmo, muito parecido. Mogi Guaçu. Aí o Mogi Guaçu. Agora sim, onde está o pastor Lincoln. Isso. Isso. Vocês passaram por Aí Mogi não. Mirim e Mogi Jaguariúna. Guaçu. Jaguariúna. Jaguariúna, eu lembro Foi a primeira bem igreja da dessa. região que a gente Jaguariúna, hein? Olha aí o povão, ó. Igreja abençoada também. Abençoada, verdade. Jaguariúna também, eu lembro. Fernandes lá, ó. disso, não. É. Pastor Pastor Fernandes, Fernandes. o fogo cai. Jaguariúna. Tá lá, tá aqui. Olha aí que Agora, beleza. Olha agora São sim. João. Agora São João. Conheço São João. esse povo. Eu Agora conheço São bem João. este piso. Terra abençoada. Conheço tudo aí dessa igreja. Maravilhosa. Tá muito bonita a Ai, esse igreja, altar tá parabéns, lindo, viu, hein, pastor? gente? Olha que coisa linda. Um abraço aí pro povo de São João. Olha lá. Ah, gente, as andanças pelo interior. E aí, então aqui no interior já vão fazer o quê? Quase 15 anos. Isso, 15 isso. 15 A idade anos da aqui minha no filha. Idade Ó, da vai Isa. voltar pra Baixada? Já tem uma, 15 anos, minha filha. Deus proverá. Olha, Já você tem sabe uma que eu voltei pra campanha. casa, hein? Eu voltei pra Campinas. Eu comecei Verdade, como obreira em verdade, Campinas. verdade. Vai saber, né? Verdade, verdade. Se eu tô sendo profeta Olha lá, já aqui. lançaram até hashtag Pastora Dailton na Baixada. Gente, vamos falar de coisa séria. Mensagem aqui do Ubiratã, do Rio Grande do Sul. Bom dia, pastores amados. Hoje friozinho no Rio Grande do Sul, friozaço, hein? Olha, 8 inclusive, graus aqui em Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. Teve neve em Santa Catarina, né? Olha lá. Mas ele falou assim, ó, mas nada de ficar em casa. Bora evangelizar e ganhar almas para o Rio de Janeiro. glória. Palmas Esse pro é- Ubiratã. esse é o homem que Palmas vence. pro Ubiratã. Parabéns, Ubiratã. Muito bem. A Isabel aqui do interior, Limeira. A solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. O remédio é Jesus. Pastor Fernandes está no Maranhão. Fez Bora. uma vigília lá em Imperatriz ontem. A Isabel aqui de Limeira também mandou mensagem pra gente. Diz, bom dia, que programa abençoado. Valeu, Isabel, Deus abençoe. Venceslau também do Rio Grande do Sul. Quando você falou de frio, o Rio Grande do Sul mandou mensagem em peso. Inclusive, a audiência do Rio Grande do Sul também é maravilhosa. Sempre, hein? Beijos pra vocês, saudades. Em breve a gente marca a campanha aí, ó.
Vamos lá, Venceslau, ele diz aqui, ó, aqui tá muito frio, mas levantei cedo para assistir esse programa. Ah, não. Palmas pro Venceslau, que parou tudo para assistir esse programa. Ele é maravilhoso. A Tatiane, de Minas Gerais. Bom dia, pastores, gosto muito de ouvir vocês, aprendo muito. E vocês tiraram minha dúvida hoje sobre contar testemunho, tá vendo? A Tatiane, de Minas Gerais, compartilhou aí. E a Nazaré, também do Rio Grande do Sul. Olá, família abençoada e programa abençoado. Deus abençoe vocês. E falando em bênção de Deus, a gente tem um caso aqui que durante esses 15 anos aí que se passaram, vocês tiveram filhos. Quantos filhos vocês têm? 2. 2 filhos. Um casal, é isso? Isso. Um casal. O mais velho tem? A Isa tem 15. Vai fazer, né? Agora Aí, em ó, julho. nesses 15 anos, Isso. bem no comecinho. E o ali. João fez 9. O João fez 9. Quase parecido com lá em casa. Lá em casa é 12 e 9. 15 e 9. E parece que você teve uma experiência também que foi bem determinante assim para sua fé. Conta um pouquinho como foi essa história. Porque a gente recebeu aqui a seguinte pergunta que aí a gente lembrou da Denise. A pergunta é a seguinte: eu estou grávida e recebi um diagnóstico muito difícil. Ela não abre o que é. Diz que tem medo de perder o bebê e ela diz como pode manter a fé firme nesse momento. Como foi a sua história, Denise? A minha história foi assim. Na minha primeira gestação, eu havia perdido o bebê com 9 meses. 9 meses de gestação. Vocês estão brincando? Sério. Já estava tudo pronto? Tudo certinho, já tinha tudo comprado, roupa, Você cama, teve que fazer berço. um parto também, né? Praticamente, Faz o parto da criança exatamente. Que já estava morta. A sorte é que na época, né, ele estava na igreja, quando chegou, eu falei, olha amor, o tampão saiu. E como a minha sogra trabalha na parte da enfermagem, e ela falou, não fica tranquila, porque vai sair o tampão e vai demorar um pouquinho ainda para você ter o bebê. Então chegamos lá no hospital, ali em São Vicente, na época. O médico colocou aquele aparelhinho de ausculta, não conseguiu escutar. Só que era um hospital público. Ele até brincou comigo, falou assim, olha Denise, fica tranquila, que possa ser que seja o aparelho. E ele pegou um outro aparelho, colocou de novo, ele falou assim, nossa, também não estou escutando. Pega o lá de cima da parte da Unimed. Pegou e também não escutou. Ele foi sábio para não te deixar nervosa. Exatamente. Puxa vida. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou internar você, a gente vai fazer uma cesárea de urgência, emergência, que pode estar acontecendo, o seu bebê está falecendo agora e a gente consegue reanimar e trazer novamente. E aí eu subi. Chegando lá, realmente a criança já tinha falecido há 2 dias. Deus me deu o livramento, porque quando ele fez, ele falou assim, Denise, você quer ver? Porque eu acho que ele estava preocupado em mostrar para mim que o bebê não foi culpa deles, que já estava fazia 2 algum dias tempo. ali. Ai, Tanto que a menininha estava sem a pelezinha na boca e no peito. Deus me deu o livramento por eu não ter tido uma infecção generalizada ali, né? Sim, com certeza. Então foi um momento muito difícil Bem doloroso. para nós. Mas depois de 7 meses, Deus nos abençoou, né, amor? Veio a nossa pequena, a nossa bênção, a glória da segunda casa, que foi a Isabela. Que supriu ali todas as nossas necessidades, sabe? O nosso afeto, o nosso amor, o nosso carinho. Depois de um tempo, acho que 6 anos, eu engravidei novamente. A gente queria ter um menino. E na época eu lembro que a gente ficou muito feliz, mas eu fui num dia fazer o exame, era aquele obstétrico morfológico, que é feito na 24ª semana. 24 a 28 Isso. semanas. E o médico falou, olha, o seu útero está muito fino. O que vai acontecer? Se continuar dessa forma, você vai ter um aborto espontâneo. E o seu bebê, infelizmente, não vai ter como sobreviver. Porque nesse período, o bebê o pulmão não está totalmente formado. Então, ele vai sair da sua vai ficar barriga incubadora e direto 3 para a meses, incubadora, mas a probabilidade é muito grande de ele não viver. Meu Deus. E nesse tempo, pastora, o pastor estava em Vargem Grande. Ele fez uma campanha das promessas. E eu peguei um envelope, tinha uma promessa dentro. E eu li aquela promessa, eu até anotei, estava em 2 Reis, capítulo 20. Eu não entendi. E a gente tem esse costume de pegar promessa na igreja e não entender, às vezes. A gente não entende aquela palavra que Deus está dando através do ministro, através de alguém, enfim. E eu peguei, olhei e falei assim, nossa, mas está dizendo aqui, deixa eu me lembrar, ouvi suas lágrimas, ouvi sua oração e te curarei ao 3º dia. Eu falei, amor, será que eu vou ficar doente? Misericórdia. Na época a gente nem sabia que estava grávidos, né? Não sabíamos. Está amarrado em nome de Jesus. E aí, quando veio esse período, e a promessa estava guardada dentro da minha Bíblia, depois de 6 meses, veio esse período, eu lembrei na hora, eu falei assim,
Deus me deu a promessa. E eu esperei ele chegar, que ele estava exatamente em Campinas, numa reunião de pastores. Quando ele chegou, eu falei para ele. E aí, na hora, me veio a promessa. Aí eu peguei a promessa, a gente colocava na barriga, né, amor? Colocava em cima da barriga e falou assim, meu Deus, o Senhor me deu a promessa. O Senhor disse que o Senhor viu as minhas lágrimas, ouviu a minha oração e ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor para contar o meu testemunho. Fala para os pastores o que o médico falou. O médico disse assim, olha, não tem jeito, essa criança vai morrer. A gente vai fazer o seguinte, você vai fazer... A medicina precisa ter uma matéria no currículo dela para lidar com gente. Exato. Porque essa matéria aí, ele acha que o pessoal não tem. Ele fez a ultrassom, o útero estava com 2,7. É muito fino. Porque quando a barriga vai crescendo, a tendência do útero é afinar. Exatamente. Então, se eu estava ali na 22ª, 23ª semana, já estava desse jeito. Então, dentro dos olhos deles, não iria dar certo. Aí ele falou assim, olha, você vai para casa, você não vai andar a pé, você não vai andar de bicicleta, você não vai andar de moto, você vai ficar deitada na sua cama, se você quiser segurar essa criança no seu colo. Daqui a uma semana eu vou pedir para você repetir o exame. Se der da mesma maneira, a gente vai fazer um procedimento, que é tal chamado de cerclagem, né? Cerclagem. Que é grampear o útero para segurar a gestação até no máximo 32, 33 semanas. Exatamente. Fui para casa, falei com ele, a gente começou a fazer propósito de oração todas as noites, até a volta do meu exame, que era dali a uma semana. Então, a pessoa que está enfrentando esse problema, você já está entendendo. Ela segurou uma promessa, eles ficaram juntos ali no propósito. E aí, o que é mais? E a importância de rejeitar a má notícia, né? Exato, você escolhe pastor. ficar com a palavra e Sensacional. rejeita Exato. aquilo que está vendo, sentindo. Você tem essa que escolha. tá diante né? dos seus Você olhos, aceita ou né? você rejeita. É verdade. Exatamente. E a gente pegava aquela promessa todos os dias, 7 dias, colocava em cima da minha barriga e nós orávamos ali juntos. Não, meu Deus, é a promessa do Senhor. Passou o tempo determinado, 7 dias depois eu fui fazer o ultrassom. Ao chegar lá, quando veio o resultado, o meu ultrassom, em uma semana, o meu útero foi de 2,7 para 4,9. Ai, gente, Uma aí é coisa só Deus, extraordinária. não tem como isso Só acontecer Deus, pra pastora, medicina. não tem. Isso é um não milagre, tem. né? E ainda para melhorar, né, amor? O médico gostei, que falou eu que eu gostei. não ia segurar o meu filho foi o mesmo médico que fez o parto do João Foi Lucas. ele que- Foi o Com mesmo. quantas semanas? Com 39 semanas o João Lucas nasceu. Quase completando 40. Segura! Ai, meu Deus. Mas Foi sabe uma por ajuda quê? de Deus. Sabe que eu me lembro disso? Eu me lembro daquela passagem que Jesus Cristo, ele dá a palavra e ele manda o Pedro voltar no mesmo mar que ele foi envergonhado, né? Exato. O mesmo mar que ele sofreu, tipo assim, não pescou nada, foi o mesmo mar que ele teve uma pesca maravilhosa. Só que ele falou assim, só que você tem que ir mais profundo um pouquinho. Ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ser nesse mar aí. Ele foi com a palavra, né? Ele foi Jesus com a falou, palavra, vai. exatamente. E ele não questionou. Jesus, mas... Porque ele Porque deu a se qualquer palavra. pescador questionaria, né? Acabei de tentar. Acabei de Correto, a tentar, noite sou toda. experiente. Com todo exato. respeito, não vai dar, né? E às Eu vezes conheço. isso acontece com os pastores, né? Poxa, o pastor tá ali, é pastor, já é da fé e às vezes fala, mas eu já sei. Bom, deixa eu só encerrar com os nossos amigos da nossa rádio. Você fica agora com a programação local, que Deus te abençoe. Grande abraço aqui da nossa equipe. Porém, a gente fica aqui com os nossos amigos ouvintes aqui da Rádio de São Paulo e também para todo o Brasil aqui pela RIT TV. E glórias a Deus por isso. Vamos antes aqui, a gente está quase encerrando o programa, vamos chamar o nosso amigo Kleber Werneck com mais destaques da redação. Daqui a pouquinho a gente termina aqui, que essa boa história aqui é boa. Vamos lá, história boa. Destaques da redação. E olha eu aqui de novo, eu estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo, e com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá então? Olha que caso curioso que nós vamos mostrar agora. Uma mulher na Bahia, ela entrou com uma ação na justiça contra a empresa onde ela trabalha. Isso porque ela teve o pedido de licença maternidade negado para cuidar de sua boneca reborn, o bebê reborn dela. O pedido era de um afastamento de 120 dias e mais o salário família. Além disso, a mulher também quer ser indenizada por danos morais. Ela diz ter sido alvo de muitas piadas por parte dos chefes dela. E a mulher está pedindo um valor de aproximadamente R$40 mil. E agora você vai ver uma imagem impressionante. À noite, virou o dia em uma cidade lá na China. Vamos conferir.
A experiência foi rápida, durou apenas alguns segundos. Isso aconteceu porque um meteoro atravessou o céu e pôde ser visto em muitos lugares do país. Várias pessoas registraram a cena. Era por volta de 9h30 da noite, quando o brilho intenso e o forte barulho assustaram os moradores e até animais. O meteoro caiu no mar da China e, felizmente, ninguém ficou ferido. Esse meteoro é chamado Bola de Fogo e muita gente se assustou. Não podia ser diferente, né? Bom, por enquanto é só. Eu fico com vocês aí, pastores, e você que nos acompanha pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal do YouTube. Até mais! Destaques da redação. Só atualizando aí a primeira notícia, a pessoa conseguiu afastamento, mas não foi por causa do bebê reborn, por causa da mente mesmo. Afastaram ela, tempo indeterminado. Sem comentários, né, gente? Ainda falei deles aqui. Foi. E o meteoro, Fácil. né? Meteoro. Eu fiquei um pouco impactada. Pera aí, só um minuto. Com qual? Com o reborn ou com... Com o reborn. Fiquei um pouco impactada. A gente Ô, tá Glória. falando aqui de bebê, coisa séria, de criança, né? Mas é aquela coisa. Por que não adota, então? Exato. Né? Entra na fila de adoção e Tantas tira as crianças aí, vai né, criar pastora? boneco, filha? Tantas Acorda Mas pra é, vida, irmão. mas é uma coisa A pessoa diabólica, precisa né? de Jesus, Que- né? Bom. É, porque aí já entra até na Não vou idolatria, já opinar, entra em... não vou opinar. Prefiro não comentar. Vamos continuar aqui. Mas com- vamos voltar aqui. A gente recebeu... Peraí, deixa eu só ler as últimas mensagens que a gente recebeu das participações. Tem várias aqui, a gente vai colocando o que dá. A Eliana, aqui do Rio de Janeiro, diz a paz do Senhor, esse programa é uma bênção. Giovana, de São Gabriel, também do Rio Grande do Sul. Bom dia, aqui me preparando para a reunião das mulheres que vencem, Regional de Santa Maria. Beijos, Deus abençoe, pastora Nelossi. Um abraço, pastora Nelossi e pastora Gleice. Beijos para vocês. Salete, também da Bahia. Bom dia, pastores. Assisto todos os sábados. Vocês são uma bênção enviada para nós. Obrigada. Deus te abençoe. Isabel, também do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Bahia, aqui elas se competem, né? Muito forte. Aprendo muito com vocês. E também a Leiliane Teles, também da Bahia, assiste todos os sábados aqui. Que Deus abençoe, em o nome de Jesus. Mas, para a gente finalizar aqui, aquele atendimento que a gente recebeu no início, como é que essa menina recebe essa notícia ruim? Então, vocês se apegaram na fé. Eu fiquei curiosa, essa semana inteira que vocês ficaram na fé, que o quadro mudou, o que vocês fizeram exatamente? Vocês falaram que vocês buscaram a Deus, mas o que foi o... Oração, pastora. A gente pegava a promessa, a gente tinha o nosso momento de oração. O nosso momento de oração, a gente entrava no nosso quarto, a gente lia aquela promessa que Deus tinha dado, eu ungia a minha Então, barriga e eu determinava que eu ia agia pela segurar fé. exatamente o meu bebê no colo. Segredo para você vencer em nome de Jesus, tá bom? Olha aí, olha o Tino. Que lindo. J Neto, Tino não, Tino é outro. É parecido o Tino. Gente, deixa eu terminar o programa, senão o chefe vai entrar daqui a pouco. Gente, obrigada por terem vindo aqui. Vamos vir mais vezes, que é muita coisa boa que o pastor Adailton e a pastora Denise têm para ministrar aqui na nossa vida. Eu tenho certeza que Deus dirigiu aí muitas bênçãos para quem está acompanhando. Obrigada por ter madrugado. Imagina, pastora. Pastor Adailton, cultos amanhã em São João da Boa Vista. Pastor, para mim foi uma honra, para mim e para minha esposa. Amanhã, hein? Às 8 e às 18 horas, na rua Ademar de Barros, 686. Estamos prontos. Vamos sair daqui com a bênção de São Paulo, do missionário, da pastora e do pastor Carlos, para te abençoar. Amanhã, hein? Rua Ademar de Barros, 686, no centrão da cidade de São João da Boa Vista. E a gente já falou que o nosso tempo aqui, ó, missionário em Campinas, hein? Campinas e Jundiaí, dia 6 de junho, sexta-feira agora, sexta-feira dos milagres. Beijo no coração, beijo, pastor Carlos. Deus abençoe, só vitória. Tchau, gente. Show da fé agora, hein? Tchau. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso
Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Deus é bom, Deus é luz, Deus é Pai do nosso Salvador, Jesus. Deus é paz, Deus é amor, só Deus é digno de honra e de louvor. Com alegria no Espírito, eu servirei a Jesus Cristo. Uma vida justa vou viver e agradar ao meu Deus. E não é pelo que eu tenho, e não é pelo que eu visto, mas sim porque sou seu filho, eu sou povo seu. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei louvores ao Rei. Com alegria cantarei, com alegria cantarei, com alegria cantarei a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, Rei dos Reis, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei, a Jesus, nosso Rei. Bom dia! Família, o primeiro alvo.